A gente vai falar sobre closure hoje em JavaScript. E a primeira pergunta que a gente teria que se fazer era o que é closure? A gente pode verificar lá no site da Mozilla que ele vai dizer que closure simplesmente é uma função que ela pode memorizar o contexto onde ela foi definida, né? Então aqui, pessoal, para exemplificar esse conceito, eu defini a variável falar, né? Ela define uma variável local, que no caso é o sobrenome, e depois ela vai mostrar essa variável no console juntamente com outra variável. E aí onde entra a questão. No caso, ela definiu a variável local sobrenome. Só que dentro dela aqui, no escopo dela, ela está utilizando uma variável que veio lá de fora. No caso, uma variável global. A gente chama isso de free variables, ou seja, variáveis livres, que é quando uma função ela utiliza no escopo dela uma variável que ela não recebeu por parâmetro e ela não definiu localmente, né? No caso aqui, mesmo que a gente chame ela em outra parte do script, ela vai usar essa variável que ela definiu e vai lembrar dessa variável lá de fora. Então, esse fato dela lembrar dessas variáveis que ela precisa utilizar no seu corpo é o que a gente chama aí de closure. Então, o conceito é bem simples, né? Aí a gente pode até visualizar isso aqui no Chrome, né? A gente pode pedir para o Chrome mostrar aqui mais informação sobre essa função, né? Então, se a gente der um console.dir e pedir para ele mostrar mais informação sobre esse método falar ou sobre essa função falar, ele vai mostrar aqui algumas coisas dela, né? Por exemplo, ele vai dizer aqui que a gente não passou nenhum argumento tão bacana. Ninguém está chamando ela, isso acontece quando algum script vai chamar, né? O número de argumentos é zero, o nome da função é falar, mas a parte interessante que eu quero que vocês foquem é aqui, pessoal. Toda função ela vai trazer geralmente esses escopos aqui. E aí ele tem praticamente dois escopos. O escopo do script, que são as variáveis definidas nesse script que vai estar disponível para outros scripts, né? E também a gente vai ter aqui o escopo global, que são os objetos que já estão acessíveis para a gente globalmente. Por exemplo, a janela, não precisa a gente importar, que é o window, né? Ela já vai estar disponível para a gente acessar qualquer método dela, qualquer propriedade. Então vocês verem aqui que muitas pessoas já consideram esse exemplo que eu falei ali uma closure. Só que eu não concordo e também o Chrome aqui não está concordando, né? Então aqui, pessoal, para transformar isso aqui numa verdadeira closure, a gente teria que colocar essa função aqui dentro de uma outra função. Porque essa função falar aqui, ela iria lembrar tudo que está no escopo da outra função e também das variáveis globais, né? Para exemplificar aqui, eu vou definir outra função aqui que ela simplesmente embrulha essa função. Então eu vou criar aqui a função, por exemplo, já tem a falar, vou botar agora a função dizer. Aí a gente joga essa função para cá e joga essa outra função aqui e joga essas duas propriedades, aliás, essa propriedade aqui mesmo. A gente joga pro corpo aqui dessa função mais externa. Pronto, bacana, pessoal. Então aqui o que foi que a gente fez? A gente criou uma função que ela está embrulhando, ou seja, que ela está envolvendo essa função falar. E aqui, quando a gente for chamar essa função falar aqui, ela vai utilizar essas variáveis que a gente definiu dentro dela e ela vai ter também a capacidade de memorizar essas variáveis que estão fora do escopo dela, né? No caso que está no escopo global. E isso aqui é o que a gente chama de verdadeiramente uma closure, né? Aí no caso ele está dando erro aqui porque essa função falar ela não está mais disponível para a gente, né? Para ela ficar disponível, a gente vai ter que retornar essa função interna da função externa. Pronto, bacana. Agora aqui, quando a gente chamar essa dizer, ela vai, na verdade, somente retornar essa função interna dela aqui, falar. Então a gente vai chamar dizer aqui, vocês estão vendo que ela não está mostrando nada no console, né? Mas ela está retornando alguma coisa. Eu vou até salvar aqui e mostrar para vocês, né? Const fn, para dizer que é a função que está sendo retornada, né? Então aqui, se a gente der um log aqui no que está sendo retornado,
a gente vai ver que é exatamente essa parte do código aqui. Ele está retornando essa função para a gente, né? E se a gente agora pedir para ele mostrar o que essa função está memorizando, ela vai mostrar a closure também, né? Então vamos mostrar aqui de... No caso eu salvei ela como fn. Tirar essa dizer aqui por enquanto, deixar só que ela retornou. Então aqui, pessoal, o que essa função dizer ela está retornando, na verdade, é outra função, que é falar. Agora, se a gente expandir aqui para ver os elementos dessa função falar aqui, que está sendo retornada, a gente vê que agora ela está mostrando os escopos e mais a closure. Então aqui ela tem várias propriedades aqui dessa função, né? Que em JavaScript quase tudo é um objeto e função é um objeto. Então vocês podem até verificar aqui que ele tem algumas propriedades, como argumentos, quem é que está chamando essa função, a quantidade de parâmetros ou de argumentos que a gente passou, o nome da função e mais uma vez aqui a parte principal que eu quero que vocês observem que é aqui, né? No caso aqui, ó, ela tem agora 3 escopos. Ela tem a closure, que vocês estão vendo aqui que a closure é um objeto. E esse objeto está memorizando essa parte aqui, ó, essa variável Elson, que no caso é o nome, né? E aqui é exatamente, se vocês verificarem aqui no código, é exatamente isso. Como ela está utilizando o nome aqui e o nome está lá fora, ela vai ter que memorizar. Então, o conceito é bem simples, pessoal. E vocês veem aqui que realmente essa closure é um objeto que é parte da função e ela é responsável por memorizar qualquer função que não foi definida dentro dessa função e que também não foi passado como parâmetro. Então, se não está sendo utilizado de nenhum desses meios, mas ela está acessando, então ela tem que memorizar. E vocês viram aqui que ela fica realmente gravada aqui dentro dela, né? Nessa parte que é chamada de closure. Então o conceito é bem simples, pessoal. Vocês podem pensar em closure como sendo um compartimento da função que é responsável por armazenar qualquer dado que a gente não passou para ela, nem definiu dentro, nem passou como parâmetro, mas se ela está sendo utilizada em um ambiente e ela precisa dessas variáveis, então ela vai enclose, ou seja, ela vai abraçar essas variáveis e guardar dentro dela. É isso. Esse é o significado literal de closure. Então o conceito aqui que vocês viram que é bem simples, né? Então closure é somente isso. Agora, como é que a gente vai ter a engenhosidade de usar essas closure? Aí que é a coisa massa dela. Para exemplificar mais aqui, pessoal, eu vou colocar aqui um cenário de quando é que uma closure é importante para a gente, né? Então imagine que vocês têm uma empresa e que essa empresa está contratando muito funcionário. E aí o dono da empresa disse, olha, eu quero que tu faça um procedimento para mim. Sim, a cada novo empregado eu quero que tu gere um ID para a gente atribuir a esse novo funcionário. Aí tu, como um programador esperto, tu disse, bacana, eu não vou ficar criando manualmente esses ID, né? Eu vou fazer aqui um método que ele vai ficar responsável. Eu vou criar esse ID inicial que vai ser com 10 e toda vez que chegar um funcionário novo, eu vou apertar um botão, ele vai gerar um novo ID e eu vou atribuir esse funcionário. E aqui e aí você poderia até começar assim, criou aqui o ID e cria a função, que ele vai acessar esse ID e alterar. Por exemplo, o ID inicial é 10. Quando a gente clicar nesse botão aqui, ele vai gerar um novo ID e atribuir a esse novo funcionário, né? Aí aqui para fazer essa conexão com o botão, a gente adicionou um gerenciador de cliques, né? No caso a gente disse, olha, toda vez que alguém clicar nesse botão, eu quero que chame aqui o aumentar ID, que no caso é esse método aqui. E aí vocês estão vendo aqui que ele está utilizando aqui essa questão da memorização, né? No caso, esse aumentar ID aqui está pegando o ID lá de fora e aumentando ele, incrementando, né? E aí a gente mostra aqui no console para a gente ver o que está acontecendo até agora, né? Então aqui se a gente clicar nesse botão aqui, o ID começa em 10 e ele vai subir, né? 11, 12. Então aqui é exatamente isso, né, que está acontecendo, né? Toda vez que a gente clica, ele está gerando um novo ID. Tá resolvido? Vou pinar esse aqui para ele não ficar desmarcando, né? Então, tá resolvido, pessoal? Tá resolvido está, só não está seguro, né? Porque o que acontece? Como a gente definiu essa variável aqui globalmente,
qualquer pessoa mal intencionada, ou até você mesmo sem querer, pode, através de um outro script, de algum outro objeto, acabar modificando o valor dessa variável. Por exemplo, aqui para exemplificar um script malicioso, criei aqui um outro botão, que a gente colocou o label nele aqui de hacker, né, para simbolizar que é outra pessoa, outro script que está tendo acesso a esse dado aqui, que no caso é o ID, e fazendo alguma modificação. Então, se a gente clicar nele aqui, vocês vão ver aqui que ele está mudando também, ó. Só que não foi a gente, né? Ele foi modificado aqui pelo hacker, né? No caso. Se a gente clicar aqui, ele vai continuar aqui, ó. No caso, o hacker que deu 3 alterações nele, foi para o 17, 18 e 19. Se a gente clicar aqui, ó, ele vai para o 20. Só que vocês podem perceber que a última vez que a gente clicou, deixou em 16. E quando a gente clicou de novo, já foi para o 20. Ou seja, teve 3 interferências aqui de um script externo. Então aqui assim, a gente teve uma solução, mas não foi uma solução daquelas mais viáveis, né? Então o problema aqui é exatamente esse que eu mencionei, porque a gente criando funções que ela modifica variáveis globais, ele vai estar deixando nossa aplicação em risco, porque qualquer pessoa pode modificar, né? No caso aqui, qualquer um consegue acessar ou até mesmo modificar esse ID. Então, vocês poderiam pensar, bacana, então eu vou criar uma função e jogar esse ID dentro da função, porque um dado só existe numa função enquanto ela está sendo executada. No caso, a gente cria o dado dentro da função, no momento que ela está sendo executada, a gente pode utilizar ela, né? Mas quando acaba a chamada dessa função, o coletor de lixo vem e apaga todo aquele dado que ela foi utilizada, né? Aqueles dados locais da função que foram utilizados, ele vai apagar, né? Então aqui a gente fez a mesma coisa, né? A gente criou uma função que, para diferenciar do primeiro, eu coloquei agora subID, né? Então a gente criou essa função subID, que a gente vai fazer isso, colocar agora esse ID dentro da função, para não ter aquele problema lá de qualquer pessoa poder acessar, né? Que no caso, quando eu chamar essa função, ele vai criar esse ID, vai mostrar na tela, e aí quando a gente clicar imediatamente, ele já vai mudar. Para diferenciar, eu coloquei ele aqui inicializando agora com 20. Então ele vai iniciar com 20, vai mostrar, e quando a gente clicar nele, ele vai pegar o próximo ID, que no caso é o 21. Então vamos verificar se vai dar certo agora, porque isso aqui ele já é para tirar aquele primeiro problema lá, né? Que qualquer um estava dando de acessar. Então se a gente clicar aqui, o que vai acontecer? Então aqui ele criou o ID que é 20 e imediatamente já subiu, né? Bacana. Vamos agora, estava no 20, foi para o 21. Vamos clicar de novo. Opa, um erro está acontecendo aqui, né? A gente clicou ele de novo, estava no 20, foi para o 21. Então, o que está acontecendo? Aqui o fato é simples, pessoal. Quando a gente cria uma função, ela cria aqueles dados dentro dela que ela vai precisar. Assim que a execução daquela função acaba, o JavaScript, o coletor de lixo dele vai pegar e detonar esses dados. Então bacana, ele criou esse ID, utilizou esse ID, mas não precisa mais, então apagou, né? E aí exatamente isso está acontecendo. A gente chamou uma vez aqui, ele criou, utilizou esse ID, né? No caso incrementou, e depois apagou. Quando eu chamei a segunda vez, ele fez a mesma coisa. Ele criou o ID, incrementou e apagou tudo. Então aqui, toda vez que a gente clicar nesse botão aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai criar os dados, utilizar os dados, depois vai detonar. E ele não está tendo a capacidade que a gente falou lá em cima, né? Que era de memorizar. O que a gente quer aqui é que ele crie esse ID, e aí quando a gente clicar, se ele estiver no 20, ele vai para o 21. Quando a gente clicar novamente, a gente quer que ele memorize. Já estou no 21, agora eu quero ir para 22. E assim sucessivamente, né? Então vocês viram que utilizando a função aqui sem a closure, ele já solucionou um dos problemas, mas ele criou um outro problema, né? Que é, no caso, a não memorização. Ele guardou o dado, mas ele não está memorizando. Então aqui, pessoal, para me mostrar um conceito mesmo mais bacana para vocês de como é que a gente pode guardar esses dados, proteger o código para que outras pessoas não, assim, outra pessoa com um intuito malicioso aí não chegue a modificar esse código aqui. Eu vou dar outro exemplo aqui fora do ID, para vocês entenderem de vez aqui, né?
Então aqui, pessoal, para exemplificar aqui, a gente criou aqui essa outra função, que é convidar. Essa convidar é bem simples, né? Tudo que ela está fazendo é definindo uma variável local, que é a mensagem, que a propósito é deixa aí seu like, né? E aí ele está criando aqui uma nova função interna, que é a pop-up. Então aqui, quando a gente executar essa função, ela vai simplesmente retornar essa função pop-up. Vamos até salvar ela aqui para a gente ver o que é que vai acontecer. Então aqui, ó, eu vou botar aqui a função convidar, né? Const, botar só C mesmo, de convidar, né? E a gente vai chamar ela aqui convidar. Então aqui vocês estão vendo aqui que quando eu chamei essa função, ela assim, aparentemente ela não fez nada, mas ela fez, ela retornou essa função que ela definiu internamente, né? E se a gente pegar aqui e mostrar aqui o retorno dessa função convidar, a gente vai ver que ela está fazendo exatamente, retornando para a gente essa função interna. Ah, então se ela retornou essa função interna, eu posso agora invocar ela, não é isso? Exatamente. A gente pode invocar essa função interna. E aqui o que é que essa função interna está fazendo, pessoal? Quando a gente chamar essa função interna, ela vai mostrar um alert, né, que é esse aqui, com a mensagem que ela memorizou lá da outra função. Então isso é bacana porque ela retornando essa função, mesmo essa aqui já tendo acabado a execução dela, qualquer variável local que foi definida dentro da função externa, que essa função interna estiver precisando, ela vai memorizar. E é exatamente isso que está acontecendo, né? Vocês estão vendo aqui que a gente já chamou, o tempo de execução dessa função aqui já acabou. Ela retornou essa função interna. Só que como ela estava precisando de algum dado que foi definido lá dentro da função externa, ela memorizou. E quando a gente chamou ela aqui depois no código, né, ela ainda foi possível de memorizar. Ah, bacana, eu preciso da mensagem, mas a mensagem não está comigo. Estava lá naquela função lá que me definiu. Então ela lembrou e mostrou aqui. Então isso é muito bacana. Então com isso aqui, pessoal, a gente fecha realmente o conceito de closure, né? No caso aqui, ela é uma função que ela consegue memorizar, no caso aqui ela memorizou a mensagem que foi definida lá no escopo onde ela foi definida, né? E onde que ela foi definida? Dentro do corpo dessa função externa. Então ela realmente conseguiu memorizar e fez bom uso, né? No caso aqui pediu para vocês se inscreverem e memorizou a mensagem dela, né? Então bacana. Então tá perfeito? Tá perfeito, pessoal. Closure tá perfeito. Agora, em questão de segurança, a gente pode dar uma melhorada ainda. Peço que vocês cliquem no link aqui para a gente ir para a parte 2. A parte 2 vai ser incrível. Então, eu vou esperar vocês lá.